No vídeo anterior, vimos que plantas como a aveia preta, o milheto e o tremoço fazem o solo trabalhar de graça, descompactando camadas profundas, liberando nutrientes presos e alimentando a microbiota sem nenhum custo. Hoje, o olhar se desloca para um grupo que ninguém esperaria encontrar nesta conversa. Plantas ornamentais e de sombra que, quando bem posicionadas no quintal, também transformam o solo de formas surpreendentes e muito pouco conhecidas. Existe uma divisão no quintal que a maioria das pessoas faz de forma quase automática. De um lado, a horta, de outro, o jardim. A horta é produtiva, o jardim é bonito. A horta precisa de cuidado e insumo. O jardim existe para agradar os olhos. Essa divisão parece óbvia, mas ela esconde uma oportunidade enorme que quase todo mundo perde. Porque muitas das plantas que ficam no jardim, na varanda, nos vasos da sala ou nos canteiros de ornamentais têm efeitos diretos e documentados sobre o solo ao redor. Elas produzem matéria orgânica de composição única, abrigam fungos benéficos nas raízes, acidificam ou tamponam o solo conforme o que cada canteiro precisa, e criam condições de temperatura e umidade que ativam a vida microbiana de formas que nenhum fertilizante reproduz. Neste vídeo, vamos conhecer 10 dessas plantas todas ornamentais, todas pouco associadas à melhoria do solo, e entender exatamente o que cada uma faz pela terra ao redor delas. A jiboia é provavelmente a planta de interior mais popular do Brasil. Está em escritórios, salas de espera, varanda de apartamento, corredor de escola, em qualquer lugar onde precisam de uma planta verde que não morra facilmente. E ela realmente não morre fácil. Tolera sombra intensa, esquecimento de rega, pouca luz, pouco adubo. É a planta do descaso bem-sucedido. Mas o que poucos percebem é que a jiboia, quando cultivada em vasos com substrato orgânico e depois transplantada ao jardim, prepara o solo de uma forma muito específica e valiosa. A jiboia tem raízes aéreas e raízes subterrâneas que se comportam de formas diferentes no solo. As raízes subterrâneas criam uma rede densa e horizontalmente expandida que mantém a umidade do substrato de maneira excepcional. Canteiros com jiboia como cobertura rasteira em áreas sombreadas retêm a umidade por muito mais tempo do que canteiros com solo exposto ou com cobertura morta convencional. Essa retenção de umidade beneficia diretamente qualquer planta cultivada nas proximidades. A matéria orgânica produzida pela jiboia, folhas velhas, que amarelam e caem naturalmente ao longo do ano, é rica em compostos que alimentam fungos do solo de forma específica. Esses fungos, por sua vez, formam redes de micélio, que se conectam às raízes de outras plantas ao redor e transferem nutrientes de forma eficiente. A jiboia, ao alimentar esses fungos com sua matéria orgânica característica, está construindo uma infraestrutura invisível de transferência de nutrientes que beneficia todo o ecossistema vegetal ao redor dela. Na varanda ou no jardim coberto, a jiboia, em vasos grandes, os chamados vasos de chão, tem ainda uma função de regulação da umidade do ar. Suas folhas amplas transpiram continuamente, aumentando a umidade relativa do ambiente ao redor. Essa umidade beneficia outras plantas sensíveis ao ressecamento pelo vento ou pelo ar-condicionado, criando um microclima mais estável e favorável sem nenhuma intervenção mecânica ou produto. Para aproveitar a jiboia como transformadora de solo no quintal, transplante plantas antigas de vasos para canteiros sombreados onde o solo precisa de melhoria orgânica. A jiboia se adapta bem ao solo com boa drenagem e cresce como cobertura rasteira sob árvores e arbustos. Ao longo dos meses, ela vai depositando matéria orgânica, retendo umidade e construindo a rede fúngica, que tornará aquele espaço muito mais receptivo a qualquer outra planta que você queira cultivar ali depois. A ixora é um arbusto ornamental de flores vermelhas ou laranjas agrupadas em cachos esféricos que florescem praticamente o ano inteiro nas regiões tropicais do Brasil. Quem tem mais de 50 anos provavelmente se lembra da ixora, como planta de jardim das casas mais antigas plantada nas entradas, nas bordas dos passeios, nos canteiros de frente. Era uma planta de presença garantida em qualquer jardim bem cuidado dos anos 70 e 80. Hoje, ela voltou a ser valorizada, e com razão. A ixora transforma o solo ao redor de uma forma muito específica. Ela é uma planta acidificante. Suas folhas, em decomposição, liberam ácidos orgânicos que reduzem gradualmente o potencial hidrogeniônico do solo ao redor. Isso pode parecer um detalhe técnico, mas tem implicações práticas enormes. Solos levemente ácidos têm disponibilidade muito maior de ferro, manganês e zinco, micronutrientes que ficam bloqueados em solos alcalinos e que são essenciais para a produção de clorofila, para a resistência das plantas e para a qualidade dos frutos. Plantar ixora próxima a canteiros de hortaliças que sofrem de clorose e aquele amarelecimento das folhas novas por deficiência de ferro é uma estratégia de longo prazo para corrigir o problema de forma permanente. Ao contrário da adubação com quelato de ferro, que corrige o problema por um ciclo e precisa ser repetida, a acidificação gradual pelo material orgânico da ixora muda as condições do solo de forma cumulativa e duradoura.
é a diferença entre tratar o sintoma e corrigir a causa. A Ixora também atrai beija-flores com uma eficiência impressionante. Seus cachos tubulares de flores são exatamente o formato que os beija-flores preferem, longos e estreitos, acessíveis apenas com bico longo. Em quintais urbanos, onde os beija-flores são visitantes raros, uma Ixora bem estabelecida pode tornar-se um ponto de visita regular desses pássaros, que ao se moverem pelo quintal polinizam outras flores e contribuem para a biodiversidade do espaço. Para cultivar a Ixora como transformadora de solo, plante-a nas bordas dos canteiros de hortaliças que precisam de solo mais ácido, especialmente onde se cultiva mirtilo, morango, framboesa e outras plantas que preferem potencial hidrogeniônico entre 5 e 6. Não é preciso nenhum produto para acidificar, basta o tempo e a matéria orgânica da Ixora fazendo o trabalho. Com 2 a 3 anos de estabelecimento, a diferença no solo ao redor é mensurável e visível na saúde das culturas próximas. A azaleia é uma das plantas ornamentais mais amadas do Brasil. Suas flores abundantes em rosa, vermelho, branco e lilás são um espetáculo que se repete todo o inverno, transformando jardins inteiros em explosões de cor nos meses mais frios e cinzas do ano. Quem tem azaleia no quintal sabe o quanto esse florescimento é esperado e celebrado. Mas poucos sabem que a azaleia tem uma relação com o solo tão especial quanto sua relação com quem a cultiva, e que essa relação transforma o solo ao redor de formas que beneficiam toda a horta próxima. A azaleia, assim como a Ixora, é uma planta que prefere e produz solo ácido, mas vai além. A azaleia tem uma associação simbiótica muito intensa com fungos micorrízicos do tipo ericoide, um grupo específico de fungos que se especializa em solos ácidos, com matéria orgânica parcialmente decomposta. Esses fungos são fundamentais para a disponibilidade de nitrogênio em solos florestais e de jardim, e a azaleia os alimenta e os propaga, através de suas raízes finas e superficiais. A terceira planta desta lista que quase ninguém usa da forma mais completa, e a azaleia é justamente aquela cujo potencial de melhoria do solo é completamente ignorado. Quando as folhas da azaleia se acumulam ao redor da planta e se decompõem lentamente, elas criam um substrato de alta qualidade levemente ácido, rico em matéria orgânica e habitado pelos fungos micorrízicos que ela mesma cultivou. Esse substrato pode ser parcialmente coletado e usado para melhorar o solo de outros canteiros próximos, funcionando como um adubo vivo de origem local. Para tirar o máximo do potencial da azaleia como transformadora de solo, nunca rasteie as folhas caídas ao redor dela. Deixe-as acumular naturalmente, elas são o ingrediente principal do processo de melhoria que a planta conduz. Se você sentir necessidade de limpar a área, adicione uma camada de casca de pinheiro triturada por cima das folhas, que vai ajudar a manter a acidez e a umidade, enquanto as folhas se decompõem embaixo. Em 2 anos de acúmulo, o solo sob a azaleia será um dos mais ricos e vivos de todo o quintal. A azaleia floresce melhor quando o solo está ligeiramente ácido e bem drenado. Se suas azaleias não estão florescendo com abundância, o problema pode estar num solo alcalino. Adicione casca de pinheiro triturada ao redor da planta, regue com água de chuva coletada e evite calagem no canteiro próximo. Sem nenhum produto, apenas com ajustes de manejo, a planta vai recuperar o vigor e o florescimento, e ao mesmo tempo vai construindo o solo ácido e vivo que ela e as plantas ao redor precisam. Conta aqui nos comentários. Você tem alguma dessas plantas ornamentais no quintal e já sabia que elas também trabalham pelo solo? A gente adora aprender com a experiência de quem está na prática. A bromélia é uma planta que parece ter saído de um filme de natureza, aquelas formas exóticas, as folhas em roseta colorida, um reservatório central de água que forma um pequeno lago em miniatura no coração da planta. É nativa das florestas tropicais americanas e chegou aos jardins brasileiros como ornamental exótica. Mas na floresta, a bromélia faz algo que transforma o solo de uma forma única. Ela cria um microambiente de detritos orgânicos que é um dos mais ricos e biodiversos de toda a floresta tropical. O reservatório central de água da bromélia acumula folhas mortas, insetos, pólen, poeira orgânica e uma enorme variedade de material que se decompõe lentamente dentro da planta. Esse material decomposto escorre pelas raízes da bromélia e se deposita no solo ao redor, enriquecendo-o com uma forma de matéria orgânica muito específica e rica em micronutrientes. Quintais com bromélias cultivadas diretamente no solo têm uma qualidade de humus ao redor das plantas que surpreende quem faz análise de solo com e sem a presença delas. As bromélias também têm raízes que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio, um benefício que poucas pessoas associam a uma planta ornamental. Essas bactérias colonizam o espaço entre as raízes da bromélia e o solo úmido ao redor, fixando pequenas quantidades de nitrogênio de forma contínua. Não é a quantidade de uma leguminosa, mas é uma contribuição real e constante
que, ao longo dos anos, acumula diferença mensurável na fertilidade do solo ao redor. Aqui, a maioria erra feio sem perceber. Cultivar as bromélias em vasos elevados ou penduradas em árvores, sem contato com o solo. Bromélias suspensas são lindas, mas não contribuem para o solo. Para que elas transformem o solo do quintal, precisam estar plantadas diretamente no chão ou em canteiros elevados, onde as raízes têm contato real com a terra, e o material orgânico que se decompõe no reservatório pode escorrer e alcançar o solo. Esse detalhe de posicionamento faz toda a diferença entre uma bromélia decorativa e uma bromélia que trabalha. As bromélias se reproduzem pelos filhotes que surgem na base da planta-mãe após o florescimento. Cada filhote é uma planta completa, que pode ser separada e replantada em outro ponto do quintal. Com esse ciclo de multiplicação gratuita, você pode ir espalhando bromélias por todas as bordas dos canteiros e áreas sombreadas do quintal ao longo dos anos, aumentando progressivamente a área de influência dessa melhoria contínua de solo. É a bromélia como investimento de longo prazo na fertilidade do espaço inteiro. A costela de Adão é uma daquelas plantas que impressionam pelo tamanho e pela estrutura das folhas. Aquelas incisões profundas nas folhas enormes, que deram o nome ao vegetal, fazem dela uma presença marcante em qualquer espaço verde. É comum em jardins de casas maiores, em varandas amplas e em áreas sombreadas onde outras plantas não chegam. Mas a costela de Adão tem uma escala de produção de matéria orgânica que poucos associam a uma planta ornamental. Cada folha velha que cai pode ter 50, 60 até 80 centímetros de comprimento. Essa folhagem de grande porte, quando se decompõe ao redor da planta, gera uma quantidade de matéria orgânica por metro quadrado muito superior à de qualquer outra ornamental de porte médio. A decomposição das folhas da costela de Adão é lenta, as nervuras espessas demoram meses para se quebrar completamente, o que significa que ela está fornecendo carbono orgânico ao solo de forma prolongada e constante. É uma fonte de matéria orgânica de liberação lenta que trabalha como uma cobertura permanente ao redor da planta. A costela de Adão prefere ambientes sombreados e úmidos, que são exatamente os espaços do quintal mais difíceis de cobrir com hortaliças produtivas. Sob árvores frutíferas, ao lado de muros a norte, nos cantos que recebem pouca luz solar, esses espaços negligenciados são transformados pela costela de Adão numa área de produção contínua de matéria orgânica de alta qualidade. Ela ocupa o espaço improdutivo e trabalha pelo solo sem precisar de espaço produtivo nenhum. Se fizer errado, o efeito é o contrário: plantar a costela de Adão em pleno sol. As folhas queimam, ficam amareladas e a planta perde vigor. Sem vigor, ela produz poucas folhas novas e pouca matéria orgânica. A costela de Adão precisa de sombra para trabalhar com eficiência. Quanto mais sombreado o espaço, mais ela prospera, mais folhas produz e mais matéria orgânica deposita no solo. No lugar certo, ela é imparável. No lugar errado, é apenas uma planta sofrida que não faz o trabalho que poderia. A propagação da costela de Adão é feita por divisão de touceira ou por estacas de caule com nó. Corte um segmento de caule com pelo menos um nó e coloque em água até brotar raízes. O processo leva 2 a 4 semanas. Depois, plante em substrato úmido e sombreado. Com esse método simples, você pode multiplicar a costela de Adão e distribuir por todos os cantos sombreados do quintal, transformando áreas que antes eram improdutivas em zonas de produção silenciosa de matéria orgânica. A samambaia é uma das plantas mais antigas do planeta. Os fetos, como são tecnicamente chamados, existem na Terra há mais de 350 milhões de anos, muito antes das flores e dos frutos aparecerem na história da vida vegetal. Essa antiguidade não é apenas curiosidade histórica. Ela significa que a samambaia desenvolveu estratégias de sobrevivência e de relação com o solo que são extremamente refinadas e eficientes, testadas por centenas de milhões de anos de evolução. A samambaia transforma o solo por um mecanismo que cientistas chamam de engenharia de ecossistema. Ela cria as condições físicas e químicas que permitem que outros organismos do solo prosperem. As frondes que caem e se decompõem formam um humus fibroso e levemente ácido que é habitado por uma comunidade microbiana específica e altamente ativa. Esse humus de samambaia é um dos substratos mais ricos que existem para o cultivo de orquídeas, bromélias e outras epífitas, mas também melhora o solo de jardins convencionais quando usado como cobertura orgânica. As raízes da samambaia se expandem horizontalmente numa rede densa que estabiliza o solo em áreas de inclinação e que cria uma esponja natural de retenção de água. Em canteiros com tendência a secar rapidamente, uma faixa de samambaia nas bordas reduz significativamente a perda de umidade por evaporação e por escoamento. A água que chega ao canteiro fica retida por mais tempo na zona radicular, disponível para as plantas produtivas ao lado. A samambaia também tem uma característica muito específica de fitorremediação. Ela absorve metais pesados do solo com eficiência comprovada por pesquisas. Em quintais urbanos, onde o solo pode ter acúmulo de chumbo,
arsênio ou outros contaminantes de décadas de uso de produtos convencionais, a samambaia pode ser plantada em ciclos para reduzir progressivamente a concentração desses elementos. Após cada ciclo, a planta com os contaminantes acumulados é retirada e descartada adequadamente, não no composto. Para usar a samambaia como transformadora de solo no quintal, plante-a em locais sombreados e úmidos, onde a matéria orgânica se acumula naturalmente, ao pé de árvores grandes em cantos de muro, ao lado de calhas. Ela se multiplica por esporos e por divisão de rizoma, sempre de forma gratuita. Com o tempo, forma touceiras densas que funcionam como esponjas de umidade e fábricas de humus. Quando se tornar grande demais, divida a touceira e distribua pelo quintal mais cobertura, mais melhoria de solo, sem custo algum. Se este vídeo está mudando a forma como você olha para as plantas ornamentais do seu quintal, deixa o like. Agora isso ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. A gardênia tem um perfume que é difícil de esquecer. Quem cresceu num quintal com gardênia sabe exatamente do que estamos falando, aquele aroma adocicado e intenso que impregnava as roupas estendidas no varal e chegava pelas janelas abertas nas noites de verão. É uma planta que evoca memórias com força rara. Mas além de perfumar a vida, a gardênia tem uma relação com o solo que a torna uma das ornamentais mais úteis para quem quer transformar canteiros com solo desequilibrado. A gardênia, como a azaleia e a ixora, prefere solo ácido entre 5 e 6 de potencial hidrogeniônico. Quando cultivada em solo alcalino, ela apresenta clorose severa nas folhas novas, que ficam amareladas com nervuras verdes, um sinal inequívoco de deficiência de ferro por bloqueio alcalino. Mas quando está em solo adequado, ela acidifica progressivamente a área ao redor através da sua matéria orgânica em decomposição, criando as condições que ela mesma precisa e que beneficiam outras plantas de preferência ácida cultivadas nas proximidades. O que torna a gardênia especialmente interessante como transformadora de solo é a composição química das suas folhas. Elas contêm compostos fenólicos, que ao se decomporem, têm efeito fungistático, ou seja, inibem seletivamente alguns fungos patogênicos do solo enquanto estimulam os fungos benéficos. Essa seletividade é valiosa. A decomposição das folhas da gardênia está ativamente filtrando a comunidade fúngica do solo, favorecendo os aliados e suprimindo os inimigos das plantas ao redor. A gardênia precisa de rega regular, mas não tolera encharcamento. Suas raízes superficiais e finas apodrecem rapidamente em solo saturado. Uma camada de cobertura orgânica ao redor da planta, folhas secas ou casca de pinheiro mantém a umidade adequada sem encharcar e ainda contribui para manter o solo ácido que ela precisa. Esse manejo simples de cobertura é tudo o que a gardênia precisa para trabalhar bem e por muito tempo. Para a gardênia transformar o solo do quintal, ela precisa estar plantada diretamente na terra, não em vaso. O vaso isola a planta do solo real e impede que sua matéria orgânica alcance os canteiros ao redor. Escolha um canto levemente sombreado, com solo drenado e longe de calcário ou cimento que possa alcalinizar a área. Ali, a gardênia vai florescer com perfume, produzir folhagem abundante e transformar gradualmente o solo ao redor num substrato ácido, rico e vivo, exatamente o ambiente ideal para morango, mirtilo e outras frutas de preferência ácida cultivadas nas proximidades. A camélia é a flor do inverno brasileiro quando quase tudo no jardim está em repouso. A camélia floresce com flores perfeitas em branco, rosa e vermelho, que parecem esculpidas em porcelana. É uma planta de origem asiática que se adaptou tão bem ao clima subtropical do sul do Brasil, que hoje é considerada uma tradição local. Quem tem camélia no quintal sabe que ela floresce sem precisar de nenhuma atenção especial, e esse é apenas o primeiro nível da sua autossuficiência. A camélia é parente próxima do chá verde, Camellia sinensis, é o nome científico da planta do chá, e a camélia ornamental é do mesmo gênero. Essa parentela tem uma implicação prática muito interessante. A matéria orgânica das folhas de camélia, assim como as folhas de chá, é rica em taninos. Os taninos liberados durante a decomposição acidificam o solo de forma eficiente e criam condições que favorecem fungos micorrízicos específicos que são extremamente benéficos para plantas frutíferas de clima temperado. As folhas da camélia se decompõem lentamente, formando uma camada de matéria orgânica ácida persistente ao redor da planta. Essa camada, chamada de manta de matéria orgânica, é um dos melhores substratos naturais para o cultivo de mirtilo, framboesa, azaleia, rododendro e outras plantas de preferência ácida. Plantar a camélia como vizinha dessas culturas é como instalar um sistema de acidificação permanente e gratuito que funciona enquanto as folhas continuam caindo, ou seja, para sempre. Aqui, a maioria erra feio sem perceber. Varrer e descartar as folhas caídas da camélia regularmente, achando que estão limpando o jardim.
Esse hábito de limpeza excessiva é exatamente o que impede a camélia de fazer o seu trabalho mais valioso. As folhas ao redor da planta não são sujeira, são o produto mais importante que ela fabrica para o solo. Deixe-as acumular, ou se quiser um visual mais organizado, cubra-as com casca de pinheiro, mas nunca as retire completamente. A camélia floresce melhor quando o solo ao redor está rico em matéria orgânica e levemente ácido, exatamente as condições que ela mesma cria com suas folhas. Isso cria um ciclo virtuoso de autossuficiência. Quanto mais ela cresce e deposita folhas, melhor fica o solo. Quanto melhor o solo, mais ela floresce e cresce. É o adubo infinito funcionando numa única planta ornamental, um ciclo que começa pequeno e se amplifica com o tempo, sem precisar de nenhuma intervenção externa. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e ativa o sino. A série Adubo Infinito tem muito mais descobertas pela frente, e você não vai querer perder nenhuma delas. O lírio amarelo, também chamado de Amaryllis amarelo, em algumas regiões, é uma bulbosa ornamental que floresce com flores grandes e douradas em hastes altas, geralmente no fim do inverno e início da primavera. É uma planta que impressiona pela beleza discreta e elegante e que muita gente cultiva em canteiros ou em vasos, sem pensar muito nela além da florada anual. Mas o lírio amarelo tem uma relação com o solo que o torna muito mais valioso do que sua aparência ornamental sugere. Os bulbos do lírio amarelo se multiplicam naturalmente sob o solo, formando aglomerados densos ao longo dos anos. Esses bulbos em decomposição, os mais velhos do centro do aglomerado, liberam compostos orgânicos ricos em aminoácidos e açúcares que alimentam diretamente a microbiota bacteriana do solo. Essa microbiota ativada produz, por sua vez, hormônios vegetais de crescimento que estimulam o desenvolvimento radicular das plantas ao redor. O lírio amarelo está literalmente fertilizando o solo com os próprios bulbos que deixa para trás. A folhagem do lírio amarelo, quando seca e se decompõe após o ciclo de florescimento, é rica em potássio, o mesmo nutriente que o confrei fornece e que é tão importante para a frutificação. Em canteiros onde se cultiva tomate, pimentão ou abóbora nas proximidades, ter lírios amarelos nas bordas é uma forma de adicionar potássio orgânico de liberação lenta ao solo sem precisar de nenhum produto industrializado. É uma contribuição pequena por planta, mas que se torna significativa com o tempo e com a quantidade. O lírio amarelo também tem raízes que soltam exudatos específicos, compostos liberados pelas raízes vivas no solo, que estimulam a atividade das bactérias do grupo Pseudomonas, que são conhecidas por suprimir doenças fúngicas de solo, como a murcha de Fusarium e o tombamento de mudas. Em canteiros onde essas doenças são recorrentes, plantar lírios amarelos nas bordas pode contribuir para reduzir a incidência ao longo dos ciclos, sem fungicida e sem tratamento especial. Para multiplicar o lírio amarelo no quintal, divida os aglomerados de bulbos a cada 2 ou 3 anos. Retire o conjunto do solo, separe os bulbos maiores e replante com espaçamento de 20 a 30 centímetros. Os bulbos menores podem ir para outros canteiros ou ser compartilhados. Com essa divisão regular, você mantém a planta vigorosa, aglomerados muito densos produzem flores menores e menos abundantes, e ao mesmo tempo espalha as propriedades benéficas do lírio amarelo por todo o quintal. O Kalanchoe encerra esta lista com uma perspectiva diferente da que vimos nos vídeos anteriores desta série. Aqui, a sua autossuficiência já é conhecida de quem acompanha a série, mas agora o foco está no que essa pequena suculenta faz pelo substrato ao redor quando cultivada em conjunto com outras plantas, especialmente em vasos coletivos ou em canteiros de plantas suculentas mistas, porque o Kalanchoe em grupo tem efeitos sobre o solo que uma planta isolada não produz com a mesma intensidade. O Kalanchoe realiza um tipo especial de metabolismo noturno, que faz com que ele libere ácidos orgânicos pelas raízes durante a noite, especialmente ácido málico e ácido cítrico. Esses ácidos acidificam levemente o substrato ao redor das raízes, solubilizando micronutrientes que estariam presos em formas insolúveis. Para outras suculentas cultivadas no mesmo canteiro, esse efeito de solubilização de micronutrientes pelo Kalanchoe é como ter um parceiro que prepara a refeição. Os nutrientes chegam disponíveis sem que nenhuma outra planta precise gastar energia para encontrá-los. As pequenas plantas filhas que o Kalanchoe produz nas bordas das folhas, aquelas plântulas minúsculas que caem no substrato e enraizam espontaneamente, criam uma cobertura viva densa ao redor da planta-mãe. Essa cobertura de plântulas protege o substrato da ressecação, reduz a evaporação e cria uma camada de microvegetação que alimenta a microbiota superficial do solo, com exudatos radiculares contínuos. É uma cobertura viva que a própria planta gera, sem nenhuma intervenção. Mas tem uma situação em que o Kalanchoe não transforma o solo como esperado, e que é mais comum do que parece.
quando o substrato está muito compactado e com drenagem ruim, as raízes do Kalanchoe ficam superficiais demais para liberar os ácidos orgânicos nas camadas onde fazem mais diferença. O substrato ideal é leve, poroso e bem drenado, uma mistura de terra vegetal, areia grossa e perlita ou pedriscos pequenos. Nessas condições, as raízes penetram mais fundo e o trabalho de solubilização de minerais acontece nas camadas certas. O Kalanchoe em canteiros de suculentas mistas com bromélias, cactos e outras plantas de baixa exigência hídrica cria um ecossistema de solo específico e muito interessante. Ácido, drenado, habitado por micro-organismos adaptados ao estresse hídrico e as raízes que liberam compostos ácidos. Esse tipo de solo é raro nos quintais convencionais e extremamente valioso para quem cultiva plantas de climas secos. O Kalanchoe, ao construir esse ambiente naturalmente, está fazendo exatamente o que esta série Adubo Infinito quer mostrar. Que o melhor adubo não vem de um saco, vem de entender o que cada planta já faz pelo solo ao redor dela. 10 plantas ornamentais, 10 transformações silenciosas do solo, a jiboia que retém umidade e alimenta fungos com sua matéria orgânica, a ixora e a gardênia que acidificam o solo progressivamente, a azaleia que cultiva fungos micorrízicos raros, a bromélia que deposita humus de composição única, a costela de Adão que produz matéria orgânica em grandes volumes nos canteiros sombreados, a samambaia que estabiliza, retém água e faz fitorremediação, a camélia que acidifica com taninos e alimenta fungos benéficos, o lírio amarelo que ativa bactérias supressoras de doenças, e o Kalanchoe, que solubiliza micronutrientes com ácidos noturnos. Cada uma dessas plantas estava no jardim, mas agora você sabe que ela também estava trabalhando. E isso nos leva a uma pergunta que este vídeo naturalmente levanta. Se plantas ornamentais comuns fazem tudo isso pelo solo, o que acontece quando você combina intencionalmente as plantas certas no mesmo espaço? No próximo vídeo da série Adubo Infinito, vamos mostrar como criar combinações de plantas que se retroalimentam, onde cada planta melhora as condições para a outra, num ciclo que se torna mais fértil com o tempo. É o passo seguinte natural depois de entender o que cada planta faz individualmente.